Amém? Amém? Glória a Deus, agora eu acredito que vocês vão, em nome de Jesus. Bora lá então para a palavra de hoje aí. Estava meditando na palavra no Evangelho de João, capítulo 14. E essa palavra ela começa com Jesus falando ali para os discípulos ali que ele precisava, né, que ele ia preparar morada para nós, né? E aí ele começa a falar que o caminho que ele estava indo naquela hora, que naquele momento eles não podiam ir, né? E Tomé, como um bom Tomé, ele vira para Jesus e fala: mas que caminho é esse? A gente não sabe nem para onde o Senhor está indo, como que é isso, né? E Jesus ele pega no verso 14, no capítulo 14, no verso 6, ele fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o tema dessa mensagem hoje é: Jesus te leva ao Pai. Amém? Vamos então, no nome de Jesus, mais uma vez orar nesse momento por essa palavra, por esse momento que nós vamos ter com Deus. Pai, nós queremos orar ao Senhor nessa hora, mais uma vez. Peço ao Senhor, Deus, que seja menos de mim aqui, ó Pai, mais do Senhor, ó Pai, que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa falar através de mim, ó Pai, né? Eu me rendo ao Senhor nessa noite, Pai, para que o Senhor possa falar à Tua igreja, que os nossos corações estejam preparados, Pai, a ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa trazer transformação para as nossas vidas, nos revelar a Tua vontade, afastar de nós, Senhor, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que desagrada o Senhor, Deus. Então que essa noite seja uma noite de revelação para as nossas vidas da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, nós damos total liberdade ao Teu Espírito Santo de agir nesse lugar, Pai, de fazer a Tua obra, de tocar o coração das pessoas. Senhor, fica à vontade nesse lugar. Essa é a Tua casa, nós somos os Teus filhos, ó Pai, e nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós queremos algo diferente nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Então, querido, nessa palavra aí, Jesus, ele começa falando então ali que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, se a gente fizer uma comparação aqui entre o mundo e Jesus, no mundo, o que acontece no mundo, né? Quando a gente fala no mundo e tudo que o inimigo tem para oferecer para a gente, enfim, a gente tem a direção errada das coisas, mentira e morte. É totalmente ao contrário daquilo que Jesus tem para oferecer para as nossas vidas, né? Jesus, ele fala: eu sou o caminho, verdade e vida. O mundo, ele não fala, mas ele carrega isso sobre as vidas das pessoas, que é mostrar às pessoas a direção errada, mentir para as pessoas e entregar a morte mais uma vez para as pessoas, né? Então isso acaba acontecendo. O caminho, queridos, existem muitos caminhos que podem nos levar ao engano. Muitos, são vários caminhos. O que leva a Deus é um só, e a gente já leu nessa noite aqui, é Jesus. Então todos os outros caminhos que nós às vezes tomamos, né, ou fazemos, ou vivemos, muitos deles nos afastam de Deus. Muitos de nós, né, eu me incluo nisso aí. Essa palavra, ela veio para mim primeiro, né, ela não veio para vocês, né? Tem gente que prega para os outros, né? Eu não, eu prego o que Deus falou comigo, né? Então, o que acontece, né, queridos? Quando a gente fala de caminho, muitos de nós têm vivido um caminho de pecado sem arrependimento. Um caminho de pecado sem arrependimento. E aí, você pode até falar assim, eu também posso falar, que toda vez que eu peco, eu me arrependo, que eu sou rápido em fazer isso aí. Eu pequei, falhei, vem aquele constrangimento no coração, e aí você pega
e pede perdão a Deus, que você entende como arrependimento. Porém, o arrependimento, o que ele significa? O arrependimento significa que você cometeu um pecado, você está pedindo perdão a Deus, você se arrepende disso e que você não vai mais cometer esse pecado. Então toda vez que nós pecamos, nos arrependemos e voltamos à prática do mesmo pecado, nós não nos arrependemos. É um engano. E nós nos acostumamos com esse caminho. Nós nos acostumamos com esse jeito de viver. E vivemos muitas vezes na prática de pecado, que é uma direção errada que o mundo tem para oferecer para cada um de nós. Então, queridos, nós precisamos alinhar o nosso coração àquilo que Deus quer para as nossas vidas, no nome de Jesus. E o caminho, e andar por esse caminho, sem se arrepender, não é andar com Jesus, não é caminhar com Jesus, não é estar no caminho do qual Jesus está falando para a gente aqui, que Ele é o caminho. Quando a gente pega, por exemplo, o texto de João, capítulo 14, verso 15, João capítulo 14, verso 15, diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 16, eu pedirei ao Pai, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, todo aquele que está no caminho, andando com Jesus, ele obedece os mandamentos. E aí é onde começa a nossa dificuldade. Não é fácil viver, não é fácil para nós, nesse tempo de hoje, viver uma vida de santidade completa, se eu e você viver no nosso próprio caminho, se eu escolher o meu caminho. E não é de nenhum modo impossível para nós caminhar até o Pai, se eu caminhar com Jesus. É impossível você não chegar ao Pai, se você caminhar com Jesus. Então, o caminho, muitas vezes, que nós resolvemos viver, é um caminho de rebeldia, de desobediência, não vivendo a palavra de Deus. Eu falei hoje de manhã aqui que a nossa igreja e as pessoas que sobem aqui para ministrar a palavra, elas ministram uma palavra muito descomplicada, muito fácil de entender. Não é uma palavra de viagem pelo universo, igual muitas vezes a gente vê algumas coisas assim, mas aqui não, é uma palavra de aplicação prática. É ensinada aqui nessa igreja a verdade do Evangelho para as nossas vidas, e o caminho que nós devemos andar. Porém, nós decidimos muitas vezes não ouvir. A gente até escuta, mas não entra no nosso coração, e a gente continua muitas vezes vivendo da mesma forma. Se eu perguntar, por exemplo, quantas vezes nós já fomos direcionados a buscar a Deus no nosso dia a dia? Quantas vezes você já ouviu falando que a gente precisa orar, ler a Bíblia e jejuar? A gente cansa de falar sobre isso aqui.
Então, queridos, muitas vezes nós escolhemos esse caminho de rebeldia, de desobediência, de orgulho, de achar que está tudo bem, que eu não preciso de mais nada, que eu não preciso viver, né? As pessoas acham um exagero a forma de alguns, você acha que precisa de tudo aquilo? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente entrar na mentira do mundo, né? Mas as pessoas acham que elas podem viver um evangelho flex, que uma hora está bom, outra hora está ruim, né? E a pessoa fica ali, em todo momento, em cima do muro, não sabe se está para cá, ou se está para lá. Então, queridos, o orgulho muitas vezes ele vem nas nossas vidas e isso nos afasta de Deus, porque a gente acha que a gente não precisa de Deus, a gente acha que dá conta. Hoje eu falei aqui, que o seguinte, nós aqui temos muitas facilidades, isso nos atrapalha. Quais são as facilidades? Temos comida todo dia na nossa mesa, nós somos, na maioria, né, com muita saúde, com muita disposição. Se você ficar doente aqui agora, passar mal, rapidinho ali, você vai ser atendido num pronto-socorro aqui pertinho, porque tem um hospital aberto, tem um posto de saúde aberto, você tem tudo na mão, Por que eu falo que isso nos prejudica? Porque você acha que não precisa depender de Deus para nada. Quando Deus ele entra numa nação que não tem nada, não digo nem numa nação no Brasil, tem lugar no Brasil, né? A Elô teve a oportunidade de ver isso aí, né? Quando ela foi fazer missões lá, de ir para um lugar onde as pessoas não têm nada, e aí você apresenta um Jesus para elas, que é a única coisa de boa, que apareceu para ela desde que ela nasceu, ela só tem a Jesus, a confiança dela no outro dia está em Jesus, se ela vai ter o que comer, se ela vai ter o que vestir, está tudo em Jesus a confiança dela. E muitas vezes a nossa confiança está em nós mesmos, isso é muito errado, para as nossas vidas. Então, o orgulho que o mundo traz, a gente achar que a gente pode sempre ter Jesus como Salvador, mas não como Senhor das nossas vidas, né? Por quê? Porque a gente ainda, eu sou salvo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, glória a Deus por isso, mas Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da sua vida, a sua vida é dirigida por Ele, a minha vida é dirigida por Ele? Não é, falo por mim. Então, quando Deus traz essa palavra para nós, e graças a Deus pela palavra de Deus, Ele está querendo endireitar os nossos caminhos, amém, queridos? Tirar a gente de todos esses caminhos ruins que existem. E aí vem, né, da religiosidade. A pessoa acha que, por exemplo, assim, puxa vida, vim para o culto de domingo, está pago, né? Está pago. Não tem nada a ver com está pago. E o resto da nossa vida, que precisa adorar o Senhor, como que está, não é verdade? E o resto da nossa vida que precisa adorar a Deus, como que está? As outras horas, nós passamos um tempo aqui dentro da igreja, muito pequeno, e nós viemos aqui, na verdade, quando nós viemos aqui para a igreja, a gente veio aqui para ser abastecidos, para que a gente possa fazer a diferença lá fora, para isso que a gente vem. Então, a religiosidade também escolhe viver um caminho ali de religiosidade, de incredulidade, de não acreditar nas coisas que Deus pode fazer. Deus é incrível, queridos, né? Eu lembrei rapidinho aqui de um negócio, um pastor no avião um dia, alguns já devem ter escutado essa história, um pastor no avião um dia, aí o cara chega do lado, ele estava com uma Bíblia, o cara pergunta assim, você acredita em tudo que está escrito nesse livrinho quadrado aí? E aí ele falou assim, acredito. Aí o cara falou assim, então você acredita então que um peixe grande engoliu um homem? Aí ele virou para o cara e falou assim, se tivesse escrito na Bíblia que o homem engoliu o peixe grande, eu também ia acreditar. Então confiar, queridos, que aquilo que está sendo falado, a palavra que está sendo trazida daqui de cima, o texto que você está lendo lá na sua casa, a respeito de Deus, ele está te levando para o caminho certo.
Não seja incrédulo quanto a isso, e não viva uma indiferença espiritual. Não viva uma indiferença espiritual. A gente vive muito o mundo material, mas não vivemos o espiritual, de ver os milagres de Deus acontecendo, de perceber Deus nas pequenas coisas, de ser orientado por Deus a respeito das coisas e ver dando certo, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com muitos outros homens de Deus. É só você escolher seguir o caminho correto, e o caminho correto é um só. Só existe um caminho correto, mas caminhos incorretos existem muitos. Existem caminhos do vício, existem o caminho da pornografia, existe o caminho da mentira, existe o caminho da fofoca, existe o caminho da reclamação, de ficar reclamando das coisas, quando nós temos tudo na nossa vida e mesmo assim nós reclamamos. Então, queridos, esse é um chamado de Deus para as nossas vidas, para a gente abandonar todos esses caminhos errados, no nome de Jesus. E aí, queridos, vem a verdade. O mundo que traz a mentira para nós, que traz a mentira, ele traz essa mentira como quase igual uma verdade. Parece tudo tão bonito. Quando a serpente chega para Eva, ela começa a falar para Eva do fruto, e ela, num primeiro momento, ela repete o que Deus falou para Eva, só que ela está apresentando para Eva o fruto com o conhecimento do bem e do mal. Isso já tinha sido falado, mas ela trouxe numa roupagem: Ele não quer que vocês conheçam isso. E aí no final ela solta assim, ó: e certamente, se vocês comerem, não morrerão. Então traz uma mensagem ali que até parece muito bonita, parece até que ela está querendo ajudar. Eu estou te falando aqui que Deus está te enganando, é isso que eu estou tentando te falar, que não é desse jeito, fica tranquilo, pode comer do fruto, a única coisa é que você vai conhecer o bem e o mal, mas certamente vocês não morrerão. Era uma grande mentira, mas parecia tão bonita a frase, tão bem elaborada, que enganou Eva, e enganou também Adão. Quantas frases bem elaboradas nós não recebemos na nossa vida, das quais nós acabamos por cometer aquela ação, por talvez pensar: não, fica tranquilo, há tempo, Deus não vai se importar com isso, com tanta coisa que Deus tem para se importar. Ele vai se importar com essa atitude mal sua? De jeito nenhum. E outra, você ainda pode se arrepender. Então para que você vai se importar com isso? E aquilo fica soprando no nosso ouvido. A serpente fica lá, soprando no nosso ouvido. E aí, queridos, o que acontece, né? Aí é nesse engano aqui, a serpente tentando enganar, é que muitos de nós acabamos por cair nos pecados. Quando você pega, o diabo ele é astuto, ele é astuto demais. Ele teve a capacidade de se colocar diante de Jesus e tentar Jesus. Ele tentou Jesus, ele falou: se você pode, né, transforma essas pedras em pão. Se você se atirar daí de cima, você acha que Deus não vai dar ordem, né, aos teus anjos para que te guardem? Vou te levar no alto monte, tudo, só para se prostrar diante de mim, que eu te dou tudo isso aqui. Depois de 40 dias, Jesus em jejum, e Jesus combateu a palavra que Satanás tinha colocado de forma equivocada com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E aí Jesus combateu aquela palavra. Porque muitas vezes
A verdade é como se Deus falasse assim, ó, né? Você está lá num erro gravíssimo, e aqui aquela vozinha sopra assim no seu ouvido, ó, mas Deus é Deus bonzinho, Ele é Deus de amor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Só que às vezes não, querido, às vezes não dá tempo. Hoje a gente falou sobre isso na manhã. Às vezes não dá tempo, né? Ontem mesmo uma pessoa que a gente conhece, do nada, teve um infarte. Para aquela pessoa, Jesus voltou. Se há tempo ou fora de tempo, eu não sei, mas Jesus voltou para aquela pessoa. E aí? A gente não conhece o dia de amanhã, né? E o diabo fica tentando o quê? Fica tentando embrulhar a gente e dar alternativas para você viver uma vida afastada de Deus. Então, ele tentou enganar Jesus. Quando a gente pega o que o mundo tem para oferecer, a esposa de Potifar, por exemplo, levantando acusação contra José, e ela fez tão bem orquestrada ali a coisa, que parecia que a pessoa era culpada mesmo. E aí você às vezes começa a se envolver com algumas coisas no mundo, que pode te levar numa situação dessa aí, no trabalho, na faculdade, enfim, não sei. Ananias, quando vendeu o terreno, e aí os apóstolos perguntam para eles, né? Ah, é todo o dinheiro esse aqui? Era só eles falar que não. É só eles falar que não é todo o dinheiro, é a metade. Não é todo o dinheiro, é um quarto. O resto eu guardei, estava tudo bem. Mas escolheu mentir, né? A mentira, queridos, ela é uma desgraça que está no mundo, que acaba com as nossas vidas, amém? E viver uma vida de mentira também acaba com as nossas vidas. Você pode se esconder de todas as pessoas, mas você não pode se esconder de Deus. Não deixe vos enganar, você não pode. As pessoas não estarem sabendo daquilo que você faz, não quer dizer nada. Se eu não sei aquilo que você faz, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que você está bem. A sua esposa não saber, o seu marido não saber, o seu filho não saber, o seu chefe não saber, isso não adianta nada, porque Deus sabe, queridos, e conhece o seu coração, né? E o diabo às vezes ele, né? Porque às vezes a pessoa, principalmente, né, a gente aí que tem ministério, que prega a palavra, que é líder de life, que toca no louvor, né? A gente acha, Deus está usando, está tudo bem, eu posso continuar, porque Deus está me usando. A frase mais temida da minha vida é chegar naquele dia e Jesus olhar para mim e falar assim, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Pesado isso, não é, queridos? Mas eu venho na igreja todo domingo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as verdades que nós temos ouvido, porque Jesus, ele falou, eu sou a verdade, eu sou a verdade. E a serpente, ela quer falar o que com a gente? Certamente não morrerão. Pode continuar, fica tranquilo, você vai ter tempo de se arrepender. Amém, queridos? Nós olhamos muitas vezes, que são as coisas que o mundo oferece, o prazer. Isso foi uma coisa que eu estava lá em oração e Deus me fez lembrar disso, né? Das redes sociais. Você vê a vida das pessoas vivendo no mundo aí, e aí você vê lá, eles tiram aquelas fotos lá no Instagram, né? No Instagram, no Facebook, sei lá, e aí coloca aqueles filtros na foto, assim, a pessoa fica até mais bonita, né? Com aqueles filtros, fica com a bochechinha vermelhinha assim, parece até que está com vida mesmo, né? Às vezes está com o olho até fundo, mas tira uma foto ali sorrindo, porque ela está lá no momento. Só Deus sabe o que aquela pessoa passa na hora que ela coloca a cabeça no travesseiro.
Eu lembro da minha família, do meu pai e da minha mãe, eles levavam as pessoas em casa lá para fazer janta, para comer, para fazer os negócios lá. Nossa, era a maior alegria, eles lá no meio das pessoas, tal. Hora que todo mundo ia embora, o pau quebrava. Muitas vezes quando meu pai abria o portão lá na frente de casa, eu já começava a chorar, porque eu sabia que ia ter problema em casa. Então, queridos, muitas vezes nós olhamos a vida das pessoas fora dessas quatro paredes aqui, e nós falamos, puxa vida, mas está tão legal do lado de lá, eu quero ir lá ver como que é, como que é entrar naquele clube lá, como que é fazer aquele negócio, como que é beber aquela bebida, como que é fumar aquele negócio. Eu quero ir lá ver como que é isso aí. E muitas vezes a pessoa que está fazendo aquilo, e na maioria das vezes não está feliz. Só está feliz, querido, quem anda com Jesus, amém, queridos? Quem não tem dúvida do que Jesus é, só essas pessoas que estão de verdade felizes. Então nós temos que tomar muito cuidado com as mentiras que o mundo oferece para nós. E o diabo, quando, por exemplo, quando eu comecei a beber, eu não bebi 1 litro de pinga quando eu comecei a beber. Eu bebi um golinho, experimentei. Aí no outro dia eu experimentei de novo. Aí daqui um tempo eu experimentei de novo. Esses dias eu conversei com um jovem que estava com esse problema de começar a experimentar as coisas. E eu falei para ele, cara, eu comecei assim. Ou você está achando que você vai... Não, mas é só socialmente, de vez em quando. Não vos engane, queridos. Não vos engane. Então, às vezes tá ali na internet ou no celular ali, dá aquele toque ou aquela clicada ali, não, mas é rapidinho, só vou dar uma olhadinha para ver como que é. Só vou dar uma seguidinha aqui para ver quem que é essa pessoa aqui. Só vou abrir aqui para ver a foto dela, ver as outras fotos. E aí, querido, o que acontece? A gente vai alimentando a nossa carne, e o diabo ele não tem pressa, amém, queridos? Então cuidado com tudo que você assiste na sua casa. Há muita mentira na televisão, há muita mentira, nas novelas. Ainda passa novela ainda, no nome de Jesus? Aquelas novelas compridonas lá que, tudo dá errado, depois no final dá tudo certo, todo mundo vive feliz para sempre, não existe isso aí. É mentira, é feito para enganar a gente. E esses dias, querido, só abrindo parênteses aqui, até engraçado, todo mundo aqui, eu acho que todo mundo já assistiu Chaves, querido, não é? E esses dias eu vi um pastor falando, e eu falei, rapaz do céu, esse cara tem razão. Quando você pega Chaves lá, ninguém no Chaves tinha uma família completa. Você parou para reparar? Ninguém tinha uma família completa. Era o Kiko com a dona Florinda, era a Chiquinha com o seu Madruga, era o professor Girafales que ficava fazendo umas investidas ali, mas também não dava em nada, aí tinha o Inhon e o seu Barriga, mas ninguém tinha uma família completa naquele lugar, e tinha o Chaves abandonado ainda no meio, morando dentro de um barril, totalmente miserável e pobre. E para complicar as coisas, ainda tinha a bruxa do 71, não é verdade? Não tinha? E eu vi o cara falando, rapaz, é verdade. E como que era o nome do gato da bruxa do 71? Satanás. Aí ela falava assim, lá na sala da sua casa, Satanás, cadê você? Vem, Satanás. Lá na sala da minha casa, ela ficava chamando Satanás. Então, querido, eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Parece idiota, não parece? Parece besteira, não parece? Mas isso vai ganhando a nossa mente. Então, toma cuidado com as verdades que você tem ouvido no nome de Jesus. E aí, queridos, a vida, Deus ele tem a vida para dar, porém o mundo ele tem a
morte, só há morte. É a permanência da gente no pecado, é o diabo nos rodeando. A palavra de Deus fala em João 10:10, que o diabo ele vem para matar, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância, mas no mundo não tem essa vida. Só voltando um pouquinho aqui também, para os casais que estão nessa igreja nessa noite aqui. Um dia uma pessoa falou assim para mim, eu estava passando um problema no meu casamento, e um dia a pessoa falou assim para mim, não, mas isso é normal, o amor com o passar do tempo ele vai diminuindo, isso é normal na vida do casal. E eu na hora ali, eu pensei naquilo que a pessoa falou, eu falei, mas não faz sentido, porque eu tenho uma vida com Jesus, o amor ele deveria só aumentar, amém, queridos? Então isso é uma mentira que o diabo tenta colocar na família, que as coisas são desse jeito mesmo. A gente briga assim, mas é aquelas briguinhas, sabe? É normal, os casais brigam mesmo. Não é normal, é mentira. Mas todo casal briga, é normal. Não estou falando que não briga, mas não estou falando que é normal, não é normal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar por que nós brigamos, o que disparou aquela irritação, aquele gatilho, enfim, para a gente brigar com outra pessoa, xingar ela, magoar ela, e a gente precisa corrigir, para que da próxima vez não aconteça de novo, mas não é normal. Orar para que Deus venha sobre as nossas vidas e nos mude no nome de Jesus. E não vai orar para Deus mudar a sua esposa não, amém, queridos? É você que tem que mudar, amém? E esposa, você também não vai orar para mudar o seu marido não, é você que tem que mudar, amém? No nome de Jesus, porque eu lembro um dia que eu estava orando com Deus lá, e eu falava com Deus, essa mulher, e papapá, e falei um monte, só que parecia que eu estava orando assim, que batia no teto e voltava, porque eu estava orando para ninguém. Aí Deus falou assim, se você quer que ela seja desse jeito, seja você primeiro. Por quê? Porque a verdade que o mundo tem para nós é que as pessoas têm. Por quê? Porque sou eu olho para o meu umbigo, as pessoas precisam se adequar ao meu jeito. Não, queridos, amém? É você que precisa mudar no nome de Jesus. Já estou vendo aí os maridos cutucando as esposas cutucando os maridos, mas faz parte, querido? No nome de Jesus. Então, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o mundo ele só tenta trazer o que é morte para as nossas vidas. Só uma vida plena mesmo em Jesus. E eu repito aqui, muitos caminhos podem te levar a uma vida afastada de Deus, mas só com Jesus que você tem uma vida alinhada ao propósito de Deus para você, e só Jesus pode te levar até o Pai. Eu até fiz uma pergunta aqui, e eu gostaria de fazer de novo. Quantos aqui, senhor, de verdade não, eu acredito no mundo espiritual, e eu acredito no céu e no inferno? Quantos aqui no nome de Jesus? Amém, glória a Deus, bastante gente. Alguns não acreditam em nada, brincadeira. Quantos aqui tem convicção de que é muito melhor se a gente for para o céu? Amém? Eu quero, no nome de Jesus. Não é a questão de estar no céu ou não, eu quero estar onde Jesus está. Amém, queridos? Mas nós sabemos que Ele está lá. A gente acabou de falar aqui que Ele foi lá para preparar a morada para a gente. Então é para lá que a gente vai. Mas por que a gente, sabendo que lá é melhor, a gente insiste em caminhar para o outro lado? Por que a gente insiste? Um dia eu estava reclamando com Deus dos meus filhos. Peguei um dia lá e falei, puxa vida, Deus, eu não aguento mais falar com esses meninos, eles não obedecem. Eu falo uma vez, falo duas vezes, não sei quantas vezes que eu já falei, e eles não obedecem. Deus olha para mim e fala assim, e você, obedece? E você, quantas vezes você já ouviu sobre isso, sobre isso, sobre isso? Eu falei, tá bom, já entendi, querido, em nome de Jesus.
Então, quantas vezes Deus vai precisar falar comigo? Quantas vezes Deus vai precisar falar com você? Que a gente está no caminho errado. Só que o caminho que Jesus tem para nós, queridos, ele não é um caminho confortável, não. Tem espinho nesse caminho, no nome de Jesus, amém, queridos? Tem dor nesse caminho que Jesus tem preparado para nós, tem renúncia. É preciso renunciar a algumas coisas para a gente viver nesse caminho que Jesus tem preparado para nós. Porém, queridos, isso que nós vivemos aqui hoje nem se compara, não dá para, o quão é insignificante esse tempo que nós passamos nessa terra comparado à eternidade. É insignificante o tempo que nós passamos nessa terra. Por mais que a gente fale em anos e dias e milhares de dias, é insignificante o tempo comparado à eternidade. E a palavra de Deus fala que quando chegar naquele momento, não haverá mais choro, amém, queridos? Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, né? Aí sim, queridos, nós chegamos no nome de Jesus. Mas enquanto isso, nesse caminho que nós temos com Jesus, querido, ele é um caminho que você precisa renunciar a algumas coisas. E Jesus, ele faz esse convite para nós nessa noite. Quando a gente pega, por exemplo, lá no texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, porque eu esqueci de ler aqui só para a gente ter a 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. Então, queridos, nós temos que sair dessa vida de mentira, no nome de Jesus. Fala assim para o seu irmão, vamos sair dessa vida de mentira. Então, quando Jesus ele fala assim, quando Jesus lá no começo do texto ele fala assim, eu sou. Essa palavra já era conhecida daquele povo. Eu sou eterno. Amém, queridos? Eu sou eterno. Eu não fui criado. Eu simplesmente existo. E aí você fala, como é isso? Não sei. A palavra de Deus fala que algumas coisas na palavra, pode ser que você até alcance isso aí, eu não, na minha mente, mas que a nossa mente finita, é incapaz de compreender a mente infinita de Deus. Amém, queridos? É incapaz em muitos aspectos, porque é muito difícil pensar num Deus que não foi criado, que simplesmente existe. Naquele grande dia a gente vai saber, no nome de Jesus, amém, queridos? Quando ele fala eu sou, ele fala assim, eu não mudo, eu sou imutável, eu não mudo, eu sou imutável, a tua fidelidade não muda a minha fidelidade, o teu caráter não muda o meu caráter, a tua vida não muda a minha forma de ver as coisas, eu sou imutável. Eu sou fonte de todas as coisas. Quando ele fala eu sou, ele está falando para você assim, eu sou tudo que você precisa. Deus é tudo que eu preciso. Olha só como que isso é precioso, queridos. Você pode não ter nada na sua vida, mas se você tem a Deus, você tem tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Fala para o seu irmão, Deus é tudo o que nós precisamos. Então, queridos, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O convite dele nessa noite, para mim e para você, é que eu possa segurar na mão dele nessa noite e caminhar essa caminhada junto com ele. Ele não vai te apontar o caminho. Jesus, ele não quer te apontar o caminho, falar assim, vire à esquerda, anda 3 ruas, vire à direita, eu já me perdi só, não sei nem se é direita ou esquerda mais depois que, não, ele não está te
te mostrando o caminho, Ele está com você nesse caminho, amém, queridos? Ele está de mão dada com você nesse caminho, para fazer com que você chegue até o Pai, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é tudo o que nós precisamos, é tudo o que você precisa, no nome de Jesus. Se você acredita nisso, fica de pé no nome de Jesus. Eu estava na minha casa orando, falando com Deus, nessa palavra, e eu comecei a pedir para Deus, filho, eu quero caminhar esse caminho com o Senhor, Pai. Nós andamos por tantos outros caminhos, queridos. A gente corre por tantos outros caminhos, se esforça tanto por coisas que nós não vamos nem levar desse mundo. E por principal, a gente acaba esquecendo e deixando de lado. E aí eu estou falando de mim agora, não estou falando de vocês. Então eu falei com Deus lá no meu quarto orando. Falei, Pai, eu quero andar com o Senhor nesse caminho. E aí Deus mostrou para mim, esse caminho ele tem espinhos, ele tem complicações. Esse caminho ele tem renúncia, e você já pode ir renunciando a algumas coisas. E aí eu falei com Deus, Pai, eu não quero passar a impressão para as pessoas de que eu sou. Eu quero viver a verdade do Senhor na minha vida. Às vezes as pessoas, elas olham para a gente que às vezes está aqui, que ajuda, que ensina, e elas falam assim, nossa, cara, você, sua família, você é exemplo para a gente. Eu lá no meu coração eu falo, eu ainda não sou. Eu preciso melhorar. E aí eu falei com Deus, Pai, eu quero viver a verdade do Senhor para a minha vida. Não quero viver uma vida de mentira. Não quero falar com as pessoas do que eu não vivi. Tenho muitas experiências profundas com Deus. E eu quero falar para as pessoas das experiências que eu vivi com Ele e que eu vou viver no nome de Jesus. E assim como nós falamos aqui, muitas vezes eu levei a morte para dentro de casa. Levei a morte sobre a vida da minha esposa, dos meus filhos, com as minhas atitudes. Eu não quero ser esse canal na minha casa, no nome de Jesus. Eu quero ser um canal de vida para minha família. Então, ore nessa direção nessa noite, no nome de Jesus, querido. Jesus, Ele fala, como que vocês saberão que de fato eles são os meus discípulos? Jesus, Ele faz essa pergunta no meio das pessoas um dia. E aí Ele responde, Ele fala assim, ó, se elas fizerem o que eu faço, verdadeiramente são os meus discípulos. Então eu preciso que alinhar a minha mente, o meu coração, aquilo que Deus tem para a minha vida. E não perca tempo em fazer isso, queridos. E não perca tempo em fazer isso. Eu falava hoje de manhã na EMP, que no começo da minha conversão, Deus Ele me abençoava tanto, querido. Me abençoa hoje, não estou falando que não abençoa, mas as coisas foram acontecendo de uma forma tão sobrenatural na minha vida. E eu falava assim com Deus, Deus, tem pessoas que faz tanto tempo já que servem ao Senhor e não vivem essa vida que o Senhor está me dando.
E aí quando eu conheci essas pessoas na intimidade, que não tinha renúncia, não era uma vida com Deus de verdade, eles não estavam completamente no caminho. Então Deus está fazendo um convite para nós nessa noite, Jesus está fazendo um convite para nós nessa noite. Vamos fazer essa caminhada juntos. Deixa eu ajudar você a guiar a tua casa, a guiar os teus filhos, a guiar os teus negócios. Me coloca como Senhor sobre a tua casa, me coloca como Senhor sobre a tua vida. E eu duvido, querido, que você não vai viver os melhores anos da sua vida. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de poder deitar e sentir a presença de Deus com alegria e dormir em paz, porque você sabe a quem você serve. Então comece a orar nessa hora de falar com Deus.